Olá, queridos amigos buscadores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Alice Duarte e hoje nessa live eu vou falar sobre trauma, sobre cura de trauma. Quando um trauma deixa de ser um sofrimento? Então, se você quiser aprender sobre isso, essa aula tá com conteúdo muito bacana para vocês. Então, se você se interessa, né, tem feridas emocionais aí, tem traumas, quer entender o que é trauma, como identificar trauma, o que acontece quando a pessoa tem trauma, como que eu devo tratar isso e ele tem cura? Quando que a gente sabe que a gente deixou esse trauma? Como que a gente sabe que a gente integrou um trauma? Então, se você tem alguma questão assim na sua vida ou conhece alguém muito especial que tenha, entre nessa, compartilhe essa live, clique no aviãozinho, compartilhe. Se você ainda não me segue aqui no Instagram e no YouTube, inscreva-se no meu canal, siga aqui o meu perfil, ative as notificações para você sempre ser avisado de quando eu estiver ao vivo. E para você estar mais próximo de mim, eu tenho um grupo no WhatsApp que é um grupo de avisos. As pessoas que estão lá recebem os avisos de live, de curso, de oportunidades, de promoções. Então sejam bem-vindos por lá. Vocês podem entrar, vocês podem sair a hora que vocês quiserem. Só o administrador manda mensagem, então não tem aquele monte de mensagem perdida, então vocês encontram os links lá, tudo muito fácil, muito prático. Ah, Alice, eu não consegui assistir a live da semana passada, mas eu gostei do tema, mas foi muito corrido, e daí fica lá procurando no Instagram, daí às vezes não lembra direito qual que é o meu arroba aqui, né, pra quem quer saber, é por Uma Vida Sem Amarras, mas lá na comunidade fica muito fácil achar a live, o link da live, tudo certinho lá pra vocês, tá bom? Então, bom, bora lá falar pro tema. Sejam bem-vindos. Quem está entrando aqui já compartilha essa live, dá um like se você está assistindo depois pelo meu canal no YouTube, porque isso ajuda essas plataformas a distribuir melhor esse conteúdo. E eu sei que esse conteúdo salva vidas, literalmente, tá? Então, vamos para os tópicos. Primeiro, uma pergunta que muita gente faz, muita gente quer saber como que eu sei que eu tenho trauma. Porque às vezes, tem um caso, por exemplo, de uma cliente minha que ela chegou e perguntou assim: Alice, eu tenho uma sensação de que eu já sofri um abuso na infância, mas isso eu sinto que eu não tenho as memórias disso, tá tudo fragmentado, tá tudo borrado. Eu não sei realmente se aconteceu, o que aconteceu, se é coisa da minha cabeça, mas eu gostaria de olhar isso, né? Então, tem alguns traumas, principalmente os traumas que aconteceram na infância, que a pessoa não consegue identificar a origem, tá? Quando esse trauma acontece numa fase, como eu falei, né, pré-verbal, uma fase que as memórias ainda estão muito implícitas, tá? A gente tá falando aqui da primeira infância, quando tem memória gestacional, né? Tem a memória quando ainda é um bebê. E isso tudo, quem daqui tem memórias, assim? Quem daqui que tem memórias de bebê? Às vezes acontece, eu tenho memórias de bebê, mas é muito difícil ter. Eu quase não conheço ninguém que tenha memórias assim tão antigas. Eu tenho memória de bebê, umas 2 memórias assim bem significativas assim. E quem tem memória assim de primeira infância, ou para vocês é tudo um borrão, assim, vocês não conseguem lembrar muita coisa, ou é muito aquela memória só eu sei o que aconteceu na minha infância porque meu pai me contou, minha irmã me contou, daí você vai pegando pedaços do que as pessoas vão contando, mas você mesmo não se lembra, porque é uma fase pré-verbal, né? Então as memórias ainda estão muito implícitas. Só que como que a gente faz para a gente descobrir se a gente tem um trauma? O primeiro indício que eu vou trazer aqui para vocês é muito fácil. A Sabrina falando, a memória mais nova que tenho é nos meus 3 aninhos. Legal.
E geralmente a gente tem memórias, geralmente quando é coisa ruim, coisa desagradável, quando é uma sensação, porque isso tinge a memória, né? A gente só consegue lembrar de alguma coisa assim tão antiga quando é tingida por uma forte emoção, ou de rejeição, de vergonha, de abandono, né? No meu caso, nas minhas memórias de bebê e de primeira infância, eram memórias assim, de vergonha, de raiva, de abandono, de negligência. Então era muito de vulnerabilidade, né? Dessa sensação assim de ruim, né? E geralmente é assim que a gente consegue se lembrar. Mas como que a gente sabe que se aquele trauma, às vezes tem um trauma que tá tão escondido lá, daí me pergunto assim, tá, Alice, mas se eu tenho um trauma, que nem essa cliente que veio me trazer, assim, eu tenho uma impressão de que aconteceu alguma coisa, algum abuso, mas eu não tenho lembrança, memória. Ou seja, está tão enterrado isso, está tão fragmentado essa memória que ela não chega nem a ser uma memória descritiva, tá? Embora a mente não se lembre como uma memória descritiva, existe uma memória implícita que a gente chama que é uma memória celular. É uma memória que está nas células, que está nos tecidos, que está nos órgãos. O nosso senso corporal lembra, tá? Principalmente o nosso sistema de luta e fuga, que é o nosso cérebro reptiliano, tá? Que está muito relacionado com o trauma, sistema nervoso primitivo, que está muito conectado com as nossas experiências traumáticas, as traumatizações. Então, como que a gente descobre que a gente tem, ou que tem alguma coisa lá escondidinha, né? A gente não pode chegar, por exemplo, e vir constelar, eu acho que eu tenho um trauma que... Não, a gente não faz isso, tá? A gente vem com sintoma. A pessoa precisa vir trazer um sintoma. Eu tenho, por exemplo, no exemplo dessa cliente que tem aquela impressão de ter sido abusada, né? O indício você tem medo ou vergonha ou culpa quando você vai se relacionar intimamente com um parceiro amoroso? Você tem algum tipo de trava, algum tipo de medo, você consegue se soltar? Então, isso é um sintoma, tá? Esses sintomas a gente trabalha, a gente sabe, não vamos trabalhar o sintoma, beleza. Fora isso, um bom indício para a gente saber se a gente tem traumatização é pela nossa reatividade, tá? E o que é reatividade, Alice? São emoções transbordantes. São emoções, são reações desmedidas, desproporcionais para o momento presente. Então, é alguma coisa que aconteceu que é assim, e daí você tem uma crise de choro, se afoga de tanto chorar, ou então você tem uma reação, uma ira, não é só, eu tô com raiva, eu tô irritado, não, você vem com um acesso de ira. Isso é muito característico de quem tem TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Então, essas reações desmedidas, elas estão conectadas, elas são indícios de que essa emoção, ela não está adaptada para o momento presente. Essa emoção, ela tem um perfume, um cheiro de passado. Alguma coisa que aconteceu, mesmo que você não saiba o que, tá? Normalmente a pessoa não sabe mesmo no que está conectado, mas isso já é um indício bem importante. Tem a reação, a raiva é a reação, digamos assim, mais comum, principalmente quando você está falando de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. E assim, transtorno de estresse pós-traumático não é só quem volta da guerra, não, tá? A gente não está falando aqui de grandes eventos traumáticos. Às vezes são, por exemplo, no trauma, no TEPT complexo, foram vários microtraumatizações ao longo de um período muito extenso. Por exemplo, geralmente questões difíceis, de forte impacto emocional, por exemplo, no sistema familiar de origem, onde aquela criança estava se desenvolvendo, formando sua personalidade, desenvolvendo o cérebro no meio de um caldo, às vezes, né? Uma família disfuncional, uma família
tóxica. Então, a gente tem essas reações são mais comuns, que são a raiva, mas também é muito comum, a gente está falando de cérebro reptiliano. Então, as respostas de luta-fuga e congelamento são o principal indício. Então, por exemplo, se alguém fala alguma coisa para você, né, e você congela e você não consegue se defender, você paralisa. Se alguém, por exemplo, cutuca uma ferida sua, ou te ofende, ou invade o seu limite, e você fica congelado, você não consegue ter uma reação, isso é um indício de traumatização. O medo, essa sensação de impotência total, por exemplo, você tá num casamento ultra fracassado, que te desvitaliza, que tá ruim, que você quer se separar, mas você se sente paralisado. Então, essa paralisia, normalmente, ela é percebida em alguma área da vida. Você se paralisa e você não consegue ter uma ação adequada para o momento presente, né? Por exemplo, nos casos de quando essa emoção de forma violenta acontece, que normalmente vem com uma resposta, né, uma ira, é importante trabalhar com tomar o pai, curar a ferida paterna, honrar o masculino no sistema familiar. Geralmente são pessoas que tiveram traumas com o pai, ausência de pai, ou ruptura de vínculo com o pai. Então tem esse pai muito fraco na família, esse pai distante, um pai negligente, ou um pai alcoólatra, um pai violento. Então isso tudo ajuda também a pessoa a ter esse tipo de resposta. Muitas vezes, eu comentei com vocês sobre esse congelamento, né? Essa sensação de impotência. Essa sensação de impotência total, de congelamento, ela também pode ser um sintoma de movimento interrompido na primeira infância, movimento interrompido em direção aos nossos pais, aos nossos principais cuidadores. A criança, ela se vincula, né, de um modo muito profundo. A gente está falando de biologia, de preservação da espécie. O vínculo com o pai e com a mãe, ele garante a sobrevivência. A qualidade desse vínculo é o que garante a sobrevivência de um bebê. E o sistema nervoso, por mais que o bebê ele não saiba falar, não saiba se comunicar, esteja extremamente vulnerável, e o cérebro ainda está completamente imaturo, o cérebro maduro, ou seja, um cérebro formado, um cérebro apto dessa criança, desse bebê, é o cérebro primitivo, que a gente chama de cérebro reptiliano, é o cérebro mais antigo. É ele que garante, né, a percepção, eu tô com frio, eu tô com calor, eu tô com fome, são tudo que é autônomo, tudo que é automático e tudo que garante a sobrevivência. Esse cérebro fica extremamente ativado quando esse vínculo é ameaçado. E o vínculo, ele é estabelecido, né, também pelo nosso sistema límbico, que daí é um cérebro um pouco mais evoluído, né, mais maduro, que é comum dos mamíferos. Por isso que precisa desse vínculo para garantir que tenha o leite, que aquele bebê seja amamentado, tenha proteção, ainda mais o bebê humano, que de todos os mamíferos, né? De todos os mamíferos do planeta Terra, nós, bebês humanos, somos os mais vulneráveis quando a gente nasce. Por mais que tenha os marsupiais, que também nascem assim, muito prematuros, eles estão ali presos na bolsa da mãe, de alguma forma colados no corpo da mãe. E o bebê humano não. Então, essa ansiedade da separação, quando existe a separação física, ou mesmo a separação emocional, quando uma mãe rejeita o filho, está com depressão pós-parto, ou viaja por muito tempo, se afasta por dias, por semanas, esse bebê já é configurado o trauma. Então, esse afastamento, principalmente na primeira infância, a gente está falando dos 0 aos 5, 6 anos, ele é muito determinante e traz traumatizações importantes, que o Bert Hellinger chama de movimento interrompido. Então, nesse primeiro momento, a resposta é congelamento. Então, o bebê não consegue fugir, o bebê não consegue lutar
contra aquela ameaça, porque para ele o afastamento do pai e da mãe é uma ameaça à própria vida. E quando esse bebê, diante dessa impossibilidade de lutar ou fugir contra essa ameaça à própria vida, ele congela. É uma resposta de sobrevivência. Esse congelamento ele dura por muito tempo na vida. Quando ele começa, às vezes, também a descongelar, ali na fase adulta, né, essa paralisia começa a ceder, daí vem a resposta que ficou impedida, que foi de lutar. Por isso que vem a raiva. Às vezes vem a raiva depois, né? O tratamento do trauma, a constelação familiar, eu sempre falo aqui para vocês, a constelação familiar, ela ajuda muito no tratamento do trauma. Por exemplo, o trauma de movimento interrompido é um trauma complexo. Ele tem muitas facetas. Às vezes demora-se uma vida inteira trabalhando nisso para regular esse sistema nervoso de novo. Porque o que acontece? Por que ele é complexo? Por que ele é difícil? Porque diferente de um trauma onde você tem uma memória, né, descritiva, me assaltaram, me sequestraram, e você consegue ter memória, você tem um cérebro maduro, você consegue até processar isso mais fácil. Um trauma complexo, você não tem essa memória. Você tem o seu sistema nervoso desregulado. Essa memória implícita, ela está nas suas células, ela está no teu corpo todo. Por isso que é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil de tratar esses traumas ocorridos na primeira infância. Então, testemunhar a violência, né? Tem tudo, vocês querem saber os traumas mais invisibilizados, falar, mas a minha infância foi maravilhosa, não tenho trauma. Eu gosto que o Dr. Gabor Maté, ele sempre fala assim para essas pessoas que dizem que não tem trauma de infância, eu só deixo eu conversar 5 minutos com essa pessoa que eu já vou descobrir, que eu já permito que isso venha à tona, muitas histórias, muitas questões, né? A pessoa começa a falar e fala, nossa, mas eu me sentia rejeitada pela minha mãe, que preferia o meu irmão, eu me sentia ignorada pelo meu pai, que preferia a minha irmã mais nova, e tudo aí, meus pais brigavam muito, eu escutava muitos gritos, meu pai quebrava tudo em casa, né? Então, são muitas questões. Eu apanhava de cinta, ficava de castigo, né? Meus pais me deixavam fazer isso, aquilo. Então, muitas questões aí, né? Mas, enfim, a questão da constelação, como eu falei, ela ajuda bastante, mas só a constelação não é suficiente. Assim como se tomar um medicamento não é o suficiente. Precisa de uma abordagem multidimensional. Precisa também procurar técnicas especializadas em processamento de trauma e um bom profissional capacitado para isso, tá? Porque não se trata, tem que ter muito cuidado com a técnica que você vai trabalhar e com o profissional, porque tá cheio de gente, inclusive consteladores, inclusive psicólogos, tá? Que não tem formação, não tem conhecimento sobre trauma. Nas faculdades aí da vida não se ensina isso, nem para os psicólogos, então pode ter muita retraumatização no processo terapêutico, por isso tem que ter muita cautela quando procurar um profissional para isso. Porque ali nas décadas de 70, 90 era muito comum, algumas abordagens terapêuticas, acreditar que era preciso expor a pessoa ao trauma, à angústia, né? Deixar ele se manifestar de novo, tudo aquilo, e mesmo muitos consteladores antigamente faziam dessa forma, né? E acabava revitimizando, porque a vítima tinha que ir lá de alguma forma reviver aquilo lá. Então não é expor de novo, né? Hoje já sabe-se que esse approach com o trauma ele tem que ser muito suave, sempre apoiado numa estrutura, numa base de segurança que traga segurança, de preferência segurança no corpo para esse paciente. E ter esse ambiente terapêutico, que é um ambiente protegido, é um ambiente que deve ser, né, protegido e seguro. Então a gente faz isso na constelação de um jeito muito para quem quer saber como é que processa, como é que trabalha o trauma na constelação familiar. Tem muita gente falando, reclamando, né, que porque eu fui
vitimizada numa sessão de constelação familiar, porque teve o azar de pegar um profissional mal preparado. E profissional, infelizmente, em todas as áreas, não só da área da saúde, na área da ajuda, existem profissionais preparados e profissionais despreparados, né? Isso não é privilégio de nenhuma, infelizmente, né, de nenhuma área, mas na área que a gente está tratando de saúde é muito mais sério, né? Então, a gente tem vários recursos de trabalhar com trauma dentro de uma sessão de constelação familiar. Então, a gente não expõe a pessoa, né? O representante, ele vai ter uma pessoa que vai representar o trauma. E você não precisa dizer, narrar, explicar o que é. Quando a pessoa começa a descrever, eu deixo o cliente falar o mínimo possível. Não deixo nem ele lembrar e nem descrever nada. Falar, você sente tal sintoma? Então vamos colocar. Às vezes o cliente nem vem para trabalhar um trauma, mas o que aparece no campo é um trauma. Por exemplo, o cliente fala assim, eu tenho uma dificuldade que eu não consigo avançar em tal hora da vida, estou me sentindo bloqueada, isso não vai. Daí a gente vai colocar a constelação da pessoa e o cliente está parado, não tem movimento, paralisado, o corpo inteiro rígido, assim, não sai, não tem movimento, não sai do lugar. E isso é um super indício, né, de traumatização. Então, às vezes eu coloco o representante do trauma e às vezes nem precisa nem saber qual foi o trauma. Isso que é legal, porque é uma proteção, a gente trabalha com uma proteção. Às vezes o trauma, ele aparece no sistema e a gente dá conta de olhar para aquilo que o representante está manifestando. A gente não precisa nem dizer do que se trata, tá? Então, a gente faz isso de... a pessoa olha e dessa forma vai integrando esse trauma de uma maneira que é suportável para a pessoa. A gente vai fazendo isso de forma suave, devagar, sempre com segurança. E não há revitimização, retraumatização, tá? Então, eu já falei como reconhecer um trauma, né? Quando há reações totalmente desproporcionais. Essa paralisia, alguma dúvida até aqui? E por que demora tanto para processar trauma, né? Então, assim, só a constelação ajuda bastante, como eu falei, mas ela não é o suficiente. Precisa seguir com o acompanhamento terapêutico. Eu tenho, além da constelação, quando eu percebo que a pessoa tem uma traumatização, principalmente na infância, um trauma complexo, eu encaminho. Se a pessoa, por exemplo, já é acompanhada por um terapeuta, por um psicanalista, por um psicólogo, né? Eu oriento que ela aborde essa questão com o terapeuta dela. Senão, eu encaminho para o meu acompanhamento terapêutico sistêmico, onde eu aplico técnicas corporais e sistêmicas, exercícios sistêmicos, exercícios bioenergéticos para autorregulação do sistema nervoso. Porque esse sistema nervoso, ele fica desregulado, tá? Então, aquela memória, ela fica... A pessoa tem um pico de estresse, o corpo tem um pico de estresse, que é o trauma, e a pessoa ela não encontrou um recurso, um meio seguro para ela descarregar toda aquela carga de estresse. Porque emoção, ela é energia, não só ela é energia, ela é combustível, tá? Emoção é combustível. A gente está falando de processos que não são só psíquicos, é psicofísico. Então, libera um monte de substância no corpo, manda uma enxurrada de química para as células. O sistema nervoso fica todo com aquela memória da traumatização. Então, não adianta só trabalhar com trauma com terapias cognitivas. Existe o aspecto cognitivo, existe o aspecto psíquico, mas também existe o aspecto físico. Então, não adianta, tem que ter uma abordagem multidimensional, tá? Então, eu recomendo a linha que a pessoa quiser e precisar. Tem muito... Olha só que bacana, né? Então, a gente tá
pensem numa coisa, né? Antes não tinha como curar traumas. Não existia como curar traumas. Esses traumas eram passados de geração a geração, tanto através da epigenética, tá? Como também pela própria convivência. Por exemplo, você sabe que pessoas traumatizadas que não se trabalham, convivendo com outras pessoas, elas também traumatizam outras pessoas pela convivência. Né? Uma pessoa que é alcoólatra, porque até postei aqui um depoimento, né, no meu Reels, de alguém falando de como a mãe apanhava, a avó apanhava do pai, a avó apanhava do avô, porque o avô era alcoólatra, e o avô era alcoólatra porque ele tinha crise de ansiedade, ele não sabia lidar com aquilo, então ele se refugiava na bebida. Era isso, né? Era ou álcool ou religião, era a busca, né? Para as pessoas suportarem os seus sofrimentos. Era ou se anestesiava no álcool, ou era na religião. Então, a gente não tinha, né? Nós somos a primeira geração que consegue, que tem condições de curar os seus traumas. Olhe o que significa isso. Hoje eu conheci, com o avanço da neurociência, com o estudo do cérebro, do desenvolvimento cerebral, de todo o aparato do sistema nervoso autônomo e tudo mais, hoje sabe-se muito sobre trauma. E muitas técnicas foram desenvolvidas tem muitas abordagens que falam sobre isso, né? Tem a Somatic Experience, tem Compassionate Inquiry, a própria focalização, a análise bioenergética, muitas técnicas, a constelação familiar, muitas técnicas trabalham com o processamento de trauma. Então, assim, a gente está num momento muito especial da humanidade. Pela primeira vez na história da humanidade, nós podemos curar traumas. Porque antes esses traumas ficavam ali, sendo repetidos, 4, 5, 6, 7 gerações. Fizeram um experimento de laboratório com ratos, causando traumas em ratinhos, e foram observando, né, as gerações, e isolando os ratos, estudando, e foram percebendo que os traumas eles eram passados para os descendentes até por 14 gerações até. Então você imagina o que a gente não carrega dos nossos ancestrais. Então a gente pode usufruir, graças a Deus, hoje de terapias de trauma e contribuir dessa forma para a evolução do destino coletivo e não permitir que esses traumas sejam herdados pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Isso que é o mais legal. Então nós somos uma nação. Vocês que estão aqui, vocês que me seguem, vocês que me acompanham, quem é da constelação, quem é do time da constelação, nós somos a nação quebradora de ciclos. Estamos formando essa nação quebradora de ciclos. Ciclos de, né, perpetuando tragédias. Na semana passada, para quem não assistiu, eu fiz uma live sobre repetições de padrões sistêmicos. Então, essas repetições são traumas. Quando a gente coloca outra dica, quer saber se você tem trauma? Veja a sua reatividade, veja se você tem emoções transbordantes, desproporcionais. E outro indício para você saber se você tem trauma, aí a gente está falando de trauma transgeracional, é você ver esses padrões. Na família, repetição, todo mundo morre da mesma causa de morte, aqui a gente tem sempre o mesmo tipo de doença, nessa família a gente tem sempre fracasso em tal área da vida, tá? Ou aqui tem muita questão de acidente, tem muita questão de abuso, então tudo isso é o idioma do sistema familiar. É esse sistema familiar comunicando que algo não foi curado, não foi solucionado no passado. E quando a gente vai fazer uma terapia de trauma, tá? E vai conseguindo integrar esse trauma. Por que a gente fala de integrar? Muita gente fala de integrar, né?
É um termo mais técnico. Então a gente pergunta, mas o que é integrar? O que é ressignificar? O que é liberar? Já chego aí, tá? Porque o tema dessa live é quando um trauma deixa de ser um sofrimento. Por que a gente fala de integração? Porque trauma, ele é uma rachadura, ele é uma ruptura na nossa psique. O nosso aparato psicofísico, ele tem recursos para isolar a circuitaria daquela memória, daquilo que foi demais, para você não sentir. Porque ele não consegue apagar aquela memória. Ele tem um jeito de apagar, é uma espécie de amnésia, tá? Ele tem um jeitinho de apagar cortando essa circuitaria. Então, só que ficam fragmentos, a gente fica fragmentado. Partes da nossa identidade, da nossa personalidade, a gente nasce inteiro, né? E com o processo de educação, de ser submetido à cultura e várias, né? Civilização é castração, né? Para a gente se adaptar à sociedade, à cultura do momento, a gente precisa ir cortando, né? Nos moldando para encaixar num formatinho que seja bom para o coletivo. Mas a gente está falando aqui, a gente nasce inteiro. E a gente vai se fragmentando com essas porradas, entende? É o vaso quebrado. E o cérebro, ele dá um jeitinho de deixar aquilo lá separado para a gente não acessar aquilo lá e não ficar sentindo. Porque a memória, ela vem junto com a emoção, né? Então, ele tem um jeitinho de dar uma embaralhada, assim, para você não achar muito aquela memória. Mas, aos poucos, quando você vai integrando, você vai trazendo essas partes de volta. E de forma gradual, de forma, né, com bastante cuidado, com bastante segurança, vai trazendo. Não dá para expor de uma vez, você vai fazendo uma aproximação e dessensibilizando aquele sistema nervoso. Trabalhando com técnicas de autorregulação e tirando a carga emocional da experiência, tá? Porque o que é? Tem a experiência, que é a memória, e a carga emocional que fica ali, capsulando aquilo lá. Então, como o organismo, o sistema sabe, não, eu não posso me aproximar daquela memória, porque em volta daquela memória tem muita emoção densa, perigosa. Então, vou te proteger e não vou deixar você se aproximar daquilo. Só que a terapia do trauma, ela é contraintuitiva, né? Justamente se aproximando, se expondo àquilo, mas não de uma maneira brusca, mas de uma maneira gradativa, que você vai conseguir adentrar. Enfim. Então, à medida que você vai se curando, pouco a pouco, você vai trazendo e vai integrando, você vai juntando os seus cacos, literalmente, você vai colando, né, de volta as suas partes. E daí o que acontece? Você volta a ser inteiro. Sabe aquela sensação de você ser inteiro? De você se sentir completo? Quem já sentiu isso? É muito bom, né? Alguém aqui já sentiu? Então, como é que, à medida que essa carga emocional, essa carga de memória traumática, ela vai sendo liberada, começa a vir mais força, começa a vir mais vida, mais criatividade. Então, a pessoa, ela sorri mais, ela tem mais fome de vida. É muito bonito. A pessoa sente mais energia para fazer as coisas. É muito legal. Então, a pessoa que integra as experiências traumáticas, ela encontra paz, porque ao acessar, não tem mais os gatilhos. Ou às vezes até tem, mas é muito mais fraco. Ela pode acessar tudo aquilo lá sem aquela carga de emocionalidade na memória, tá? E quando a gente consegue esse lugar, né, esse salto, é um salto quântico mesmo. A pessoa entra, ela sente esse salto quântico e essa fome de vida. Então, por exemplo, a culpa é uma emoção que está muito atrelada, culpa e vergonha. A experiências traumáticas, principalmente quando a gente está falando da infância.
Então, imagine você se liberar dessa culpa por ter acontecido algo difícil, né? Se liberar da vergonha, da culpa. Isso é muito, sabe? Você literalmente se sente mais leve. E se sentindo mais leve, né? Vem aí a alegria, vem o sorriso, aquele sorriso gostoso, aquele sorriso de dentro, que é de quando você começa a poder desfrutar da sua vida, valorizar a sua vida de um jeito muito especial. Aí que ele começa a deixar de ser um sofrimento para você. É muito legal. E dali a ferida cicatriza. No começo a ferida, a cicatriz ainda ela é muito frágil, mas com o tempo essa cicatriz ela fica mais resistente. Embora você perca um pouco de flexibilidade, porque que nem quando você tem um tecido cicatricial, né? Que acho que é assim que fala. Ele é um tecido mais grosso, ele é um tecido mais rígido. Então, a gente perde um pouquinho de flexibilidade em algumas questões, né? Isso pode acontecer também. Mas o mais importante é que para de doer, tá? E quando para de doer, quando você consegue até narrar, descrever a tua história e falar sem ficar com sintomas físicos de taquicardia e paralisia e raiva e medo, né? Toda aquela carga que a gente descreveu no início. E quando você consegue, a constelação é maravilhosa para isso. Porque você passa um tempo, e às vezes passa ali anos, décadas, você olha para trás e olha para aquela experiência traumatizante que você teve e você chega a ser capaz de agradecer por essa experiência, tá? Eu quero deixar um alerta e dizer que não é uma positividade tóxica. Não estou dizendo aqui que eu precisei sofrer, foi bom, eu precisava disso para poder crescer. Não é romantizar o trauma não, tá? Mas quando você permite, quando você consegue atravessar o vale da sombra e da morte, consegue dar esse salto quântico, liberar tudo isso, você consegue inclusive amar o que aconteceu, porque você percebe que aquilo que aconteceu te levou para um outro lugar, para um outro nível de consciência. Te levou para uma sabedoria que você jamais teria acessado se você não tivesse passado por aquele sofrimento. Então, trauma, quando ele é bem integrado, que não é um sofrimento inútil, ele vira um sofrimento útil quando você transforma a dor em sabedoria. Lindo isso, né? E quando você chega nesse estágio, você ali está fortemente contribuindo para a evolução do destino coletivo da humanidade. Você está a serviço do todo, você está em conexão com algo maior. E daí ele toma sentido. O trauma, ele mostra para que veio. Aí ele tem um sentido. Porque quando você tá ali sofrendo, quando você tá ali no meio daquela dor, você fala, por que, ó céus, por que eu fui a escolhida? Por que o raio caiu na minha cabeça, justo na minha cabeça? Tem gente que tem uma ruptura tremenda, né? Eu tava conversando com uma cliente e ela estava explicando, né, que o companheiro dela passou por uma guerra. O país dele estava em guerra. Ele viu pessoas, parentes, pessoas, primos, familiares sendo assassinados na frente dele. E essa pessoa, que era uma pessoa religiosa e com a sua própria fé, brigou com Deus depois disso. Mudou radicalmente, rompeu os costumes e e passou a não mais seguir a religião, nem acreditar mais em Deus, porque ele, se Deus faz isso, então Deus não existe, ou que Deus é esse. Então são o lado ruim da traumatização, né? Quando você passa por um trauma desse e você fala, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de todo mundo, o que é isso? Por que eu tô passando por isso? O que aconteceu, né? Porque justo eu. Então você não vê sentido em nada daquilo, nada.
Mas quando você consegue fazer toda essa jornada, que não é uma jornada fácil, não é uma jornada rápida, como vocês já estão sabendo, esse trauma pode ter uma função e você pode realmente olhar para isso e olhar com amor, olhar com gratidão e tomar força e a sabedoria que vem a partir dessa experiência. Tá? Gente, é isso. É esse o grande recado que eu queria passar para vocês. A gente vive numa sociedade pouquíssimo informada sobre trauma, porque é um conhecimento que ainda na academia é algo bem recente, então isso para chegar no grande público leva um tempo. Mas eu vejo com bons olhos, principalmente nós estamos vivendo nessa era da hiperinformação. Hoje a informação já pode ser divulgada, a divulgação científica já está num estágio muito mais maduro, então a gente não precisa estar que nem os nossos ancestrais, os nossos antepassados, revivendo essas histórias. A gente tem condição de sair disso. Né? Todo mundo tem traumatização. Todo mundo tem traumatização. É impossível a gente chegar até a vida adulta sem ter traumatização. Para uns incomoda mais, para outros incomoda menos. Mas é importante vocês serem informados sobre trauma, porque o trauma ele é o imponderável. A gente nunca sabe quando a gente vai se expor a uma demissão pode ser algo muito traumático. Uma separação, um divórcio pode ser extremamente traumático. Bullying na escola, escassez financeira, questão racial. Então a gente vive numa sociedade muito violenta, que traumatiza muitas pessoas. E algumas pessoas são muito mais vulneráveis do que outras, tá? É importante a gente ter esse conhecimento. Então, você que assistiu, você que chegou até o final, gostou, se você curtiu, se esse conteúdo fez sentido, agregou para você, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o seu joinha. Se você estiver assistindo depois pelo YouTube também, deixa o seu comentário, dá um like, porque isso ajuda esse conteúdo a ser melhor distribuído nas plataformas, tá bom? Convido vocês a entrarem na minha comunidade, convido também quem sentiu o chamado, quem é da constelação, quem gosta, quem já se beneficiou da constelação, sabe o quanto é importante a gente ter letramento nas leis sistêmicas, nos princípios sistêmicos. Isso é fundamental, o letramento dos princípios sistêmicos é fundamental para garantir a proteção da nossa saúde mental. Porque a gente está falando de relações. É legal a gente trabalhar as emoções? É. Mas Bert Hellinger falava assim, que não adianta nada só trabalhar as emoções, se a gente não for no que causa essas emoções, esses traumas. E às vezes é na dinâmica, na geometria das relações. Então, se não trabalhar na dinâmica das relações, e aí a gente aplica os princípios sistêmicos, não adianta ficar só trabalhando na terapia tradicional, como processar as emoções, porque elas vão continuar surgindo. Então, trabalhar a dinâmica das relações, como essas relações devem estar posicionadas para que flua bem, para que tenha equilíbrio, para que tenha bem-estar. Os princípios sistêmicos, eles são fundamentais para isso. Por isso que eu criei o programa Por uma Vida Sem Amarras. O programa Por uma Vida Sem Amarras é um curso online de letramento dos princípios sistêmicos, para você aprender a utilizar na prática. Você não precisa ali ficar participando de um monte de workshop, grupos de constelação e assistir um monte de live, ficar lendo um monte de livros técnicos. Não, ali tá ali mastigadinho, passo a passo, de uma forma bem direta ao ponto, didática, para você poder entender os princípios sistêmicos e aplicar na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor, em todas as áreas da sua vida, tá? E também eu abri muito recentemente
a versão com mentoria do programa Por Uma Vida Sem Amarras. Então, a cada 15 dias, amanhã tem a primeira mentoria. A cada 15 dias a gente se encontra ao vivo num grupo muito bacana para a gente trabalhar essas questões no nível pessoal, entender como se aplica, tirar dúvida e fazer as constelações, fazer os exercícios sistêmicos. Então, quer conhecer esse programa? Tá num preço bem acessível, com um pagamento parcelado, facilitado. Então, tá uma oportunidade imperdível. Esse é um programa, esse é um produto meu que eu criei em 2017. Começou um curso presencial e eu transformei ele num curso online para atingir, porque os meus clientes são de todas as partes, aí, de todos os cantinhos do Brasil. Eu tenho muitos clientes brasileiros que moram no exterior. Então, esse conteúdo é pensado para você que gosta da constelação, que quer aplicar os princípios sistêmicos, tem dúvida e quer ir para um próximo nível, tá? O link, ficou interessado, pode deixar aqui nos comentários, né? Se você está interessado, ou você clica direto no link da bio, que lá tem a página do curso com todas as informações, você pode tirar todas as suas dúvidas por lá. Obrigada a você que chegou até o final. A gente se vê na próxima semana, segunda-feira, 8 horas da noite, com mais um tema falando sobre trauma, autoconhecimento, feridas emocionais, constelação familiar. Um beijo grande e a gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.